Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres no Controle. Eu sou Simone Gin, auditora do TCE de Mato Grosso, e junto com Cíntia Tomasi, a gente apresenta esse programa diretamente para compartilhar com as mulheres auditoras de todo o Brasil. Não é mesmo, Cíntia? É isso aí, Simone. Hoje eu que estou participando virtualmente aqui de Brasília. Eu sou Cíntia Tomasi, auditora do Tribunal de Contas do DF. E hoje aqui no Mulheres no Controle nós temos o prazer de conversar com uma mulher inspiradora que trilhou caminhos nada convencionais, desafiou o tempo e a lógica para ocupar espaços de liderança técnica no serviço público. Fala pra gente, Simone, quem que é essa mulher? Olha, Cíntia, ela que já foi bancária, formada em engenharia sanitária, contabilidade, direito, é mãe, avó, assumiu por 8 anos a coordenação da SESEX de Obras e Infraestrutura do Tribunal de Contas de Mato Grosso, foi presidente do IBRAOP de 2013 a 2016 e segue impactando o controle externo com inovação e sensibilidade. Vamos mergulhar nessa trajetória múltipla e cheia de aprendizados. Narda Consuelo, é um prazer tê-la aqui com a gente. O prazer é meu, é uma alegria imensa estar participando desse projeto, um projeto grandioso, inteligente, e quero parabenizar a Simone e Cíntia por serem a idealizadora desse projeto. Eu tenho certeza que ele é um projeto que vai dar visibilidade e justiça, né, à atuação das mulheres no controle externo brasileiro. Uau, que currículo, hein, Narda? Agora, conta pra gente, quem que veio primeiro nessa sua história? A engenharia, o direito, a contabilidade? Porque a gente sabe que você é mãe de 3 filhos, adotou mais uma criança, é casada, tem uma família. Como é que você conseguiu? O que veio primeiro aí? O primeiro curso que eu fiz foi engenharia. Eu comecei o curso solteira e no decorrer do curso eu casei e tive 2 filhas. Gostei muito do curso que fiz, né? Era minha ideia, uma coisa que eu sonhava. E aí eu formei em 1985, eu estava revendo meus diplomas, eu formei em 1985. Porém, quando eu formei, havia um problema sério na engenharia. A engenharia estava em baixa no Brasil inteiro. Não havia mercado, né? Porque o Brasil realmente estava numa situação que não havia tantos recursos para investimento, né? Então, eu já era bancária, né? Eu entrei para o serviço bancário em 1983, também por concurso, e eu já era bancária e já tinha um salário razoável, né? Um salário que estava acima do salário de mercado de engenheiro. E eu tentei até buscar emprego, né, sair solicitando para professores, para conhecidos, mas não havia nada que compensava eu deixar o banco do ponto de vista financeiro, e também havia colegas concorrendo a emprego e não tinham como dar emprego para mim, que eu já tinha um emprego, em detrimento de colegas que não tinham. Então foi uma situação difícil, eu fiquei triste, né, assim, decepcionada. Mas toquei a vida, né? Porque eu tinha 2 filhas e eu não sou uma pessoa de ficar parada. Eu sou, o meu perfil é fazer várias coisas, né? Tanto é que eu fiz engenharia trabalhando. Eu trabalhava de noite, porque durante o dia o curso era integral, eu estava fazendo o curso. Bom, passaram-se os anos na atuação bancária, eu sentia necessidade de entender um pouco mais de contabilidade, né? Eu sentia que as pessoas não tinham muito perfil para ensinar. E aí eu me senti desafiada. Falei, não, eu vou aprender esse negócio, né? E aí fiz vestibular, passei e fiz a contabilidade. Inclusive, vários colegas do Tribunal de Contas foram da minha turma de contabilidade. Né? E foi bem interessante que a turma de engenharia não teve tanta gente bem-sucedida, mas a minha turma de contabilidade, assim, foi um conjunto de pessoas bem-sucedidas. Né? Então, no tribunal, acho que nós somos 6 pessoas que estudamos juntos. Eu fiz a contabilidade. Quando eu terminei a contabilidade, em 96 e 98, o banco que eu trabalhava, que era o Banco do Estado de Mato Grosso, ele foi extinto, entendeu? Bom, aí, e eu e meu esposo trabalhávamos no mesmo banco. Nossa. Aí veio aquela situação de desemprego, nós 2 desempregados, com 3 filhos para criar, né? E o rapaz que a gente terminou de criar já estava independente, já era adulto, e com 3 filhos para criar.
Mas aí eu coloquei na minha cabeça, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu pensava assim, Deus não me trouxe aqui para uma vitória. Deus me trouxe aqui para ser vitoriosa. E eu falava para os meus colegas de banco, eu vou olhar para trás e vou dizer para você, ainda bem que o banco acabou. Sabe? E aí eu resolvi que eu ia estudar para concurso. E o meu foco era o Tribunal de Contas de Mato Grosso. Eu queria ser auditora do tribunal. Enjeitei vários empregos, apareceu ofertas de emprego para mim na iniciativa privada, mas eu tinha comigo que eu tinha que trabalhar numa coisa que me desse satisfação, que eu tivesse bem remunerada e que me desse satisfação. Quando eu entrei no Tribunal de Contas, em 1999, o salário não era tão atrativo, né? Mas entrei e comecei a carreira. Eu me lembro bem quando eu tomei posse. No primeiro dia que eu tomei posse, eu fiquei pensando, tá bom, passei no concurso e agora? Gente, eu fui tomar posse tão nervosa, com tanto medo desse desafio, né? Porque a gente sabe muito na teoria no concurso, mas na prática... E eu fui recebida por um colega que me marcou profundamente. O primeiro contato que eu tive com o tribunal foi um contato de humanidade. Esse nosso colega me recebeu e ele abriu a porta para mim, entendeu? Eu sempre falei para ele, eu sempre agradeci a ele, e conto para todo mundo, porque foi uma experiência muito boa. E eu entrei para o tribunal, fui para a coordenadoria da auditoria, e passei 5 anos fazendo análise de contas de gestão e conta de governo junto, sabe? 5 anos. Fiz órgãos estaduais e muitas prefeituras. Eu visitei 25 municípios. E essa experiência me deu, assim, a capacidade de entender o lado do jurisdicionado, entendeu? Que interessante. Me deu, né, para ter uma noção do jurisdicionado, da situação, né? Porque uma coisa é a gente estar aqui fazendo auditoria, né? As nossas leis são complexas, outra coisa é a realidade do jurisdicionado. Então, isso me deu uma visão muito ampla do controle, das dimensões do controle. Bom, eu esqueci de contar uma coisa. Quando eu entrei para o tribunal, eu comecei a fazer o curso de Direito. Entendeu? Então, eu fazia auditoria, eu estudava. E os 2 cursos que eu fiz, os 2 últimos, eles me serviam de válvula de escape. Porque quando eu chegava na faculdade, eles todos bem mais novos que eu esquecia do mundo, eu esquecia do trabalho, eu esquecia de filho. Eu mergulhava naquele mundo jovem e funcionava como um revigorante para mim. Entendeu? Assim, foi muito legal fazer. Entendeu? Porque funcionava como um revigorante. Lá eu esquecia de tudo, entendeu? Então foi muito gostoso. Aí eu formei em 2004, final de 2004, e consegui a OAB em 2005. E aí isso me deu muita possibilidade dentro do controle. Então, houve situações em que apliquei muita contabilidade. O direito é uma coisa intrínseca, né? O controle externo, a gente... E houve situações em que aí eu fui para a engenharia, né? E foi muito interessante eu ir para a área de engenharia, porque, na realidade, eu nunca exerci engenharia. Eu sou bacharel, né? Eu exerci engenharia já... A engenharia, eu fui entrar em contato íntimo com a engenharia já como líder do setor. E aí, o conselheiro Antônio Joaquim foi eleito em finalzinho de outubro de 2007. No dia seguinte, eu fui chamada ao gabinete dele, aonde foi me avisado que eu iria para a coordenadoria de engenharia. Não foi bem um convite, foi uma espécie de convocação. Fiquei brava, falei, quem que contou para este homem que eu sou engenheira? Eu nunca contei para ninguém, como é que ele ficou sabendo, sabe? Aí eu pedi um tempo, fiquei muito nervosa, pedi para ele uns 2 dias, conversei com a minha família e procurei uma pessoa com quem eu me aconselhava e me aconselho de vez em quando sobre a possibilidade de eu ir ou não, né? Falei das minhas limitações. E a pessoa me questionou e disse assim, e falei para ele que eu estava com medo, como que eu ia lidar com aqueles engenheiros com atuações históricas, né, aqueles papas da engenharia. Aí ele riu e falou assim para mim, olha, já dá para entender que na coordenadoria de engenharia não precisa de pessoas mais experientes. Talvez eles precisem de um líder. Então, e a senhora é
a líder do momento que a casa tem para fazer as coisas de engenharia. Voltei para o conselheiro Antônio Joaquim, até então não tinha entrado em contato com ele. Aí, quando eu tomei a decisão, eu falei com ele, fui levada a ele. Aí eu falei para ele, eu trabalho com o senhor, mas com uma condição. A coordenadoria não vai trabalhar para o tribunal, para a gestão do tribunal, para cuidar do tribunal. A gente vai fazer controle externo. Aí ele falou, aceito. Falei, se não for para fazer controle externo, eu não aceito. Aí ele falou, não, tá aceito. Só que nesse pacote da convocação tinha também um objetivo do conselheiro de construir um sistema que fizesse... o conselheiro Antônio Joaquim, ele tem muito tino do controle social, que possibilitasse fazer o controle social com imagens das obras, por satélite. E ele fez isso, logo que ele tomou posse, ele já contratou uma empresa. E, resumindo a história, a gente entrou em contato com o sistema, com o que estava sendo desenvolvido em março. Bom, eu já vinha de uma experiência bem-sucedida da consultoria técnica, que eu fiquei 3 anos na consultoria técnica. Eu participei do início, da implantação da consultoria técnica no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Então, eu tinha uma ideia das coisas. Eu falei, não, então nós vamos desenvolver um sistema. Nós chamamos quem estava desenvolvendo, estava totalmente fora da realidade de controle externo. E aí vamos desenvolver um sistema que ele possa ser instrumento de aprimoramento do controle interno, do controle externo e do controle social. E aí foi desenvolvido. Esse sistema. Desculpa te interromper, Narda, mas a gente olha assim para você, já percebe assim que você é uma mulher bem ativa, que lidera. E a gente gostou. Eu gostei desse trecho que você disse lá no começo, que você já disparou assim, já veio com toda a história pra gente, né? Mas lá no começo você falou sobre essa oportunidade que você teve, que acabou um acontecimento ruim, que foi o banco ter falido lá, que vocês trabalhavam. Esse banco é o BEMAT, tá, gente? Para quem não conhece, aqui em Mato Grosso. Mas era o banco de Mato Grosso. E ele faliu lá por... Qual foi o ano mesmo? 1998. 1998. E aí a gente percebe, como para muita gente, assim, né? Que eu já ouvi aquela frase que quando se fecha uma porta, várias janelas se abrem, né? E aí você falando agora, você fez essa fala de que foi uma das melhores coisas que lhe aconteceu. Porque se não fosse isso, desse acontecimento, você não teria... feito um concurso público, não teria entrado para o Tribunal de Contas, e que eu vejo, assim, por toda a sua narrativa, que é uma paixão para você esse trabalho. Sim. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, assim, de você ter escolhido, porque eu achei interessante, porque a maioria de nós aqui, até quem fez concurso para Tribunal de Contas, não conhecia um Tribunal de Contas até entrar. E eu achei interessante você dizer isso, que você já mirou direto na escolha de Tribunal de Contas, né? E aí eu quero saber de você, assim, por quê? Como você conhecia o Tribunal de Contas, o que fazia um auditor, por que você já tinha esse olhar? E eu quero também que você diga, principalmente para aquelas pessoas que têm, assim, aquele receio, medo da transição de carreira, que tem filhos, muitas vezes tem filhos, né, e trabalham ao mesmo tempo, e tem, assim, aquele medo acha que não vai ser capaz, porque você fez tudo isso tendo 3 filhos, você estudou para concurso e passou. Eu quero que você diga um pouco sobre essa questão pra gente, assim, traz pra gente. A questão do Tribunal de Contas é porque eu queria ser auditora. Na iniciativa privada era muito difícil eu ser auditora, né, porque havia uma prova na CVM, que era muito difícil. À época que eu entrei para o tribunal, acho que tinha 3 auditores contábeis em Mato Grosso, entendeu? Então, mas eu queria ser auditora. Então, o caminho mais curto era um concurso público, né? Então, foi isso que me motivou mesmo a fazer. Mas, no que você está falando aí, eu posso te dizer 2 coisas, assim, que eu quero registrar. Ninguém faz nada sozinho,
entendeu? Eu tive muita ajuda, assim, eu sou uma pessoa, eu me sinto extremamente abençoada. Eu tive a ajuda do meu esposo, que é uma pessoa que sempre me empurrou para cima, nunca concorreu comigo, nunca, sempre, às vezes que eu queria me desmotivar, ele falava, vai que eu seguro a onda, entendeu? Então, meu esposo me ajudou muito. E eu tive pessoas na vida também que me ajudou, na minha trajetória, né? Eu conheci pessoas incríveis no banco e também conheci pessoas incríveis no Tribunal de Contas. Então, essa coisa aí. Eu sou muito ativa, então, ainda. E às vezes, quando você é muito ativo, você perde o foco. Então, eu tive pessoas que me auxiliaram a manter o foco nas determinadas fases da minha vida. Entendeu? Então, é isso. Respondendo a sua pergunta, é isso. Que maravilha. Imagino que deve ter sido um desafio. Não é mesmo, Cíntia? Narda, de superação, né, de um evento tão drástico, né, na família de vocês, uma família já montada, com 3 filhos, você e seu marido ficarem desempregados ao mesmo tempo, e depois, em 2005, eu acho que você teve um momento de glória, um momento de ressignificação, não teve? Sim. Eu vou pedir licença para você, assim como eu fiz com a Adriana Portugal, eu vou pedir licença a você, como coautora, né, do livro Mulheres no Controle Externo, aqui. Tenhamos aqui também. Exatamente, em homenagem ao centenário de Lindalva Torquato Fernandes, tem um trecho em que você coloca o seguinte, que ao final de 2005 e no início de 2006, vivi momentos de gratidão e satisfação pessoal pela minha aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e por ter sido nomeada para o cargo de fiscal de tributos estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso. Tive o privilégio de escolher entre 2 dos cargos públicos estaduais mais desejados, ficar no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso ou ir para a Secretaria de Fazenda. Como é que foi esse momento de decisão? Foi bem interessante, porque eu já estava no Tribunal de Contas, né, quando a gente começou a estudar para o concurso, e foi um concurso com várias etapas, e quando saiu o resultado final, demorou um tempinho para sair a nomeação, foi muito interessante. Nesse espaço de tempo, eu interagi com várias pessoas, e elas me davam parabéns, falavam, parabéns, né? Que beleza você ter o privilégio de estar nessa indecisão, né? Aí eu falei, não, mas a minha tendência é ficar no Tribunal de Contas, sabe? Gente, é muito gratificante, né? Porque eu acho que, sem falsa modéstia, a conquista, quando o ser humano conquista, é um dos melhores sentimentos da vida, é você conquistar algo com o seu esforço. Eu acho que às vezes supera prazer sexual, todo prazer fisiológico, entendeu? Você conquistar. E você fez esse concurso, assim, mais para mostrar que você tinha essa capacidade, porque você, pelo que você está falando, não tinha intenção de assumir o cargo. Não, quando eu passei no concurso, o meu irmão era vivo, nós éramos 2 irmãos, e ele, quando eu passei, ele veio atrás de mim e falou para mim, você não vai, porque você vai ter problema lá. Eu falava assim, mas por quê? Não, você não vai. Mas assim, na realidade eu avaliei as condições de carreira, avaliei as condições salariais e avaliei o ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho no tribunal era muito bom. Entendeu? E era um ambiente que eu via possibilidade e vejo ainda hoje das pessoas crescerem, entendeu? Então, assim, isso que ficou, que me marcou, que parece que não é, parece não, ficou evidenciado que foi que o meu sentir era o sentir dos outros colegas que passaram junto comigo, que também lograram êxito nesse concurso. Então, não fiz assim para mostrar. Eu fiz com a intenção de ir, mas depois eu fui avaliando e eu vi as possibilidades do tribunal
e nunca me arrependi. Também não fico procurando saber qual que são o salário deles, Comparar, nem os né, o benefícios, salário, não não. fico, né? Vou tocando na minha vida. Nada de arrependimento. Mas olha, pelo que eu sei, assim, todos os colegas que fizeram esse concurso e passaram, a maior parte, se eu não me engano, acho que todos optaram por ficar no Tribunal de Optaram por Contas. ficar, exatamente. Bem interessante isso. Desse episódio foi quando você assumiu a coordenação de engenharia e liderou o desenvolvimento do Geobras, né, que você estava comentando antes. Explica para nós, principalmente para quem não é do Mato Grosso, o que é o Geobras e qual foi, assim, o maior desafio que você encontrou para, na época, conduzir esse projeto, e o que ele é hoje? O que ele representa hoje para você? O Geobras é um sistema de informações das obras públicas realizadas no estado de Mato Grosso. Ele é um sistema que tem informação desde os projetos, até a entrega da obra, até a emissão do termo de recebimento definitivo. Então, ele é um sistema que ele recebe informações através de documentos, né, e preenchimentos de formulários. O grande desafio foi o espaço de tempo que teve para ser desenvolvido e com essa ambição dele ser um projeto, um sistema com as dimensões do controle interno, externo e social. Esse foi o grande desafio. Foi o tempo, porque a gestão da casa queria o sistema, então foram reunidas as condições, né? E havia também o desafio de que ele queria fazer um evento de lançamento, um evento nacional, um evento grandioso. Então, a gente não podia falhar, né? Então, assim, foi assim, eu passei 4 meses com o meu estômago tremendo, né? Apesar de que tudo estava sendo encaminhado, até que no dia 8 de julho de 2008 foi lançado o sistema e foi um grande evento no tribunal mesmo, gente. Bom, o sistema... o Tribunal de Contas de Mato Grosso sai de 0 informações no dia 8 de julho. Hoje a gente tem mais de 27 mil obras informadas, né? Hoje, maravilha. Entendeu? Então, assim, o sistema sofreu várias evoluções. Ele trouxe muitos aprendizados para nós do tribunal. O jurisdicionado participou, faz parte desse sucesso. O jurisdicionado de Mato Grosso fazem parte desse sucesso. E eles nos deu muitas possibilidades. A possibilidade de planejar o nosso trabalho, otimizou nossos recursos. Por quê? Porque muitas inspeções que se faziam necessárias, muitas inspeções em loco, a gente pode fazer pelo sistema. Porque nele tem todas as medições, tem as fotografias, tem todas as planilhas. Então, assim, até essa coisa de ficar pedindo informação pro jurisdicionado, pro fiscalizado, diminuiu. Então, ele nos abriu... Gera uma economia, né? Então, ele nos abriu inúmeras possibilidades. Entendeu? Assim. Então, hoje... E a informação é atualizada, não é mesmo? A informação não, ela tem uma regulamentação, alguns documentos são de envio imediato, como, por exemplo, de licitação, contrato, outros documentos têm 30 dias para enviar, como no caso das medições e outros documentos que são enviados 30 dias depois. Mas, a partir da base de dados desse sistema, que é uma base muito sólida, foram desenvolvidos ao longo do tempo vários painéis. Então, hoje nós temos painel de obras em andamento, de obras concluídas e de obras paralisadas. E esses painéis, sim, eles são D-1. Quer dizer, hoje, né, os painéis apresentam informações que foram informadas até ontem. Olha, entendeu? que Então, maravilha. é um sistema, assim, que não é congelado, não são congeladas as informações colocadas nele, entendeu? Ela é dinâmica, entendeu? E esse sistema, normalmente, você pode consultar, fazer comparação entre a data de hoje e a data de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Ele retroage até 2011. Então, ele é um sistema. Ele deu visibilidade para o Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nós recebemos visitas internacionais para ver, recebemos da África, do Peru, pessoas que vieram para ver o sistema, e deu visibilidade nacional, entendeu? E por conta dessa visibilidade, eu comecei a participar de eventos, e aí eu conheci o IBRAOP em 2009 no evento. E essa é a nossa próxima pergunta. Ok.
A gente sabe que você foi presidente do IBRAOP por 2 gestões seguidas, né? De 2013 a 2016. E aí você também estava me falando que ficou como vice-presidente por mais 6 anos. 6 anos. E, Narda, como que foi essa experiência? O que você tem, assim, para trazer pra gente sobre essa presença feminina dentro desse espaço? Como foi essa fase sua dentro do IBRAOP? O que trouxe para você de mais, assim, de ensinamentos? Gente, foi um desafio. Novamente, né? Eu participar de um grupo de pessoas voluntariosas que lá em 2000 formaram o IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, né? É uma sociedade civil sem fins lucrativos que congrega auditores de controle externo de obra do Brasil, né? Temos alguns associados da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, mas então, para mim foi um desafio. De novo, né? Gente, eu não sou praticante, né? Eu sou bacharel, mas foi muito... de novo, mas... Não praticante é ótimo, né? Mas foi muito, muito interessante, assim. O ambiente no IBRAOP, ele... comigo nunca houve nenhum problema de machismo, nunca fui tratada de forma diferenciada pelo fato de eu ser mulher. Mas também eu nunca dei espaço para ninguém me tratar diferente, não, tá, gente? Eu sempre me posicionei, né? Assim, tudo tem um limite, e o meu limite é para tudo, seja para homem, seja para mulher. Então, e aí a gente fez um trabalho muito grande, né? Foi muito interessante, porque eu convivia com homens e eu tinha aquela sede de fazer as coisas bem feitas, mas a sede de aprender com eles, porque eles traziam muitas experiências. A própria experiência do IBRAOP, né? Porque eu fui presidente de 2013 a 2016, o IBRAOP já tinha 12 anos, entendeu? Já tinha tido outras mulheres como presidente. Então, assim, o IBRAOP, ele é um ambiente bem... que aceita as mulheres. Elas sempre tiveram representatividade. Mulher, né? Hoje nós temos a Adriana, que está no 2º mandato. Então, assim, foi uma coisa assim, que me exigiu muito de mim, porque eu tinha sede de aprender, sede de fazer as coisas, né? E foi um período bom. Se eu puder continuar, eu vou falar assim, do que eu acho que foi feito, né, durante a minha gestão. Durante a minha gestão, eu acho que o grande feito da minha gestão foi aproximar o técnico do político, entendeu? Assim, já havia um contato do IBRAOP com a Tricom, um contato antigo, porém, a gente se aproximou mais, sabe? Porque eu tenho certeza que o político, e aí eu estou falando de política na essência, não estou falando de politicagem. O político e o técnico andam junto. O técnico não faz nada sozinho, nem o político. Se os dois tentarem andar sozinhos, as coisas não ocorrem, entendeu? Não acontecem. Então, eu acho que essa proximidade, sabe, do técnico e do político se deu na minha gestão. Nós fizemos, eu cheguei numa reunião da Tricom, com minha pastinha embaixo do meu braço, e levei uma minuta da resolução da Tricom, que foi a primeira resolução sobre obras. E foi muito bem recebida a minuta, tanto é que transformou em resolução. Essa resolução já foi revisada, foi ela que deu base para o desenvolvimento dos indicadores do marco de medição do desempenho dos tribunais de contas. Então, assim, para mim foi o grande feito, foi essa aproximação, entendeu? E também a gente contou com a boa vontade dos líderes da Tricom, sempre foram parceiros, entendeu? Então, para mim, esse foi o grande feito, porque eu acho que a partir daí surgiram inúmeras oportunidades e muitas atividades foram desenvolvidas e a gente ganhou visibilidade, entendeu? A gente ganhou. Aí o IBRAOP hoje, ele é citado em acordos do TCU. O IBRAOP, ele nas propostas de encaminhamento, as equipes falam que é para mandar uma cópia do relatório do projeto, do processo para o IBRAOP. Então, assim, para mim, o maior feito foi isso.
A gente organizou a parte contábil, a gente organizou procedimentos de realização de evento, a gente meio que fez um padrão de atuação. Isso tudo foi aprimorado pela gestão que me sucederam. É o óbvio, né? As instituições, elas evoluem, né? Então, o marco da minha gestão, eu acho que é isso, é a organização e a aproximação do técnico com o político. Bem importante isso. Importante destacar também, né, Narda, que o IBRAOP, para aqueles que não conhecem, não entendem exatamente o seu funcionamento, ele todos os técnicos que participam dele são voluntários. Exatamente. E eles estão acumulando a participação no IBRAOP com as suas atividades do dia a dia. Então, quando você fala de uma resolução, de uma orientação técnica que vocês desenvolveram, tudo isso foi dentro de um contexto em que você também tinha suas atividades originais no trabalho. Então, acho que é importante mostrar que existem organismos, né, dentro da rede de controle em que as pessoas são voluntárias. E elas estão ali porque elas acreditam na causa, elas acreditam na importância da padronização, da participação técnica dos tribunais de contas. Então, tem que deixar registrado a importância desse tipo de voluntariado técnico profissional. Dentro do nosso ambiente de trabalho, nós também sermos voluntários. Nessa atuação, né, em instituições, ela nos traz, a grande remuneração é o conhecimento, né? O conhecimento, e ele também, o legado também são as interações, né? É uma plataforma em que a gente desenvolve uma rede de relacionamentos que nos socorre em diversos momentos. Entendeu? Assim, às vezes você depara com um caso que você nunca viu, que nem o IBRAOP tomou ciência de um tipo de caso igual que você está na mão no processo, aí você liga para um colega, se liga para outro, no seu tribunal já teve, no meu já teve. Então, assim, os grupos de WhatsApp hoje, isso acontece bastante, né? Eu mesma, essa semana, recorri de uma colega aposentada do TCE de Minas, que eu conheço, entendeu? Então, é muito legal. E eles também ligam. Você tem instrução normativa disso? Você tem daquilo? Então, assim, essa rede, essa troca, ela é muito rica, né? Então, a remuneração, né, do participante do IBRAOP é o conhecimento, é a rede de contatos, né? E é isso que nos ajuda, né? Nos mantém unidos também. E fora a riqueza do trabalho coletivo. Gente, é muito rico o trabalho coletivo, entendeu? Então, é isso. Você falando aí sobre instituições, né, e essa rede de network, foi uma dessas também que eu conheci a Cíntia Tomasi, gente. E a gente faz parte aí de um comitê técnico do IRB, de concessões e parcerias público-privada, e também eu senti, com essa sua fala, essa mesma intenção do nosso grupo, né, que é um grupo que acaba aproximando profissionais que também trabalham nessa mesma área, de tribunais de contas de todo o Brasil. Uhum. E eu acho muito importante que existam esses espaços de troca de conhecimento, network, de conhecer outros auditores de outros tribunais. E o nosso podcast aqui também tem essa intenção, né, Cíntia, de aproximar e trazer auditoras de tribunais de contas de todo o Brasil, para também a gente conhecer, além dessa parte técnica, do conhecimento técnico, a gente trocar experiências de vida. Exatamente. E também a gente dá visibilidade às mulheres e assim, passar a mensagem que todas nós somos capazes de verdade, né? Que nós não precisamos levantar a bandeira da igualdade, né? Nós somos iguais e estamos aí para provar isso, né? O mundo está aí para provar isso. Então, eu acho muito bacana esse projeto aí desse podcast. Vocês duas estão de parabéns e todas as mulheres que por aqui passarem estarão de parabéns, gente. Nada. E agora, trazendo um pouquinho para o seu lado pessoal, nós sabemos que em 2023 você teve um problema de saúde bastante incomum, né? Você sofreu uma surdez súbita. Isso. Conta pra gente como é que isso aconteceu, né? Qual foi o impacto disso na sua vida? Como é que o trabalho contribuiu
para você nesse período? Conta pra gente. Olha, no dia 17 de março, porque é uma data, né, que deu mudança de rumos na minha vida, então essa data marcou. Era uma sexta-feira, eu acordei, sentei na cama, senti uma pressão, sem dor, sem nada, uma pressão no ouvido. Aí eu levantei, eu senti um zumbido muito forte no ouvido. Aí fui ao banheiro, aí fui me arrumar para ir para academia. E meu esposo também, a gente fazia treino juntos. Aí, meu esposo saiu de perto de mim, eu chamei ele respondeu, eu fui para um lado contrário do que ele estava falando. Aí eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Aí, tentei falar com ele de novo, ele estava na sacada e eu fui para a cozinha. E aí fui testando e vi que realmente isso estava acontecendo. Aí eu comecei a perceber que eu estava com a impressão que eu estava torta, mas eu não estava, eu estava retinha. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa com o meu ouvido. E uma colega minha tinha tido otite uns dias antes, eu liguei para ela, falei, me dá o nome aí de um otorrino. Ela me deu, eu fui. 8 horas da manhã eu estava lá no otorrino, pedi, falei para a menina que eu estava com uma emergência, que se ele podia me atender. Ele me atendeu e ele levou muito tempo me examinando. Ele ouviu muito meu coração, tirou pressão. Aí ele chegou e falou para mim, isso aqui tá com jeito de ser surdez súbita. Mas vamos fazer os exames. Aí eu fiz o exame nessa sexta-feira mesmo, 1h da tarde. Eu fiz uma audiometria e aí nessa hora eu entendi que eu estava surda do lado esquerdo e que era definitivo. Na hora, falei, isso aqui não tem volta. Ele fez ressonância, fez tudo. E eu acabei interagindo com médicos de São Paulo, mandei os exames, eles disseram que era grave, que era profundo, e me indicaram um médico em Cuiabá que me acompanhou. Foi muito difícil, gente, porque o problema não é ficar surda, o problema é o zumbido, que é muito alto, né? Tem dias que eu sinto uma turbina de avião, e é 24 horas. Outro dia eu sinto uma cachoeira de 200 metros caindo, assim, eu pertinho da cachoeira. Então, é uma situação muito, sabe? Eu sempre valorizei a paz, sempre valorizei a calmaria, né? Sou falante, mas também sempre valorizei a calmaria. Então, de repente, eu tenho que conviver com isso. Tem que se adaptar. Né? E os médicos, nenhum, né? Nem aqui, nem em Cuiabá, nem em São Paulo, nenhum me deu a mínima esperança de que o zumbido tem cura. O zumbido não tem cura, ele é um desafio da medicina otorrina hoje, é uma pedra no sapato. E aí eu fiz uma cirurgia em 2024, coloquei um implante coclear que não resolveu muito. Então, me resta ter resiliência e me adaptar, né? E eu pus isso na minha cabeça. Em nenhum momento pensei em parar de trabalhar, porque o trabalho era o meu refúgio. Nessas horas, ele me ajudava a distrair, a tirar o foco do zumbido, entendeu? Então, continuei trabalhando com muitas limitações, né? Realmente, eu tive que dar um freio na coisa. Então, eu tive que adaptar essas limitações. E isso aí foi bem difícil também. E tive que aceitar que eu tinha que reduzir, entendeu? Foi bem complicado, né? Aliás, a velhice, ela traz isso pra gente, né, gente? Eu tô com 64 anos, eu sinto que a minha cabeça quer muito, mas o meu corpo fala, epa, olha a minha idade, me respeita. Entendeu? Então a gente passa por essa situação. Então foi bem difícil, mas eu contei com apoio de pessoas, com orações. Eu fui tratada com muita delicadeza. O médico que me acompanha aqui em Cuiabá sempre me tratou com muita humanidade, mas nunca me deixou de ver a realidade como ela era. Ele sempre colocou-a com muito respeito, com muita generosidade. Assim, então, eu estou convivendo com isso. Assim, e bem você difícil. tem uma família bem unida, né, Narda? Agora sou eu aqui e Cíntia que peço licença para ler um trecho do livro que a Cíntia já citou, que eu achei, assim, bem marcante.
Ela diz assim, aliás, ela escreveu esse livro, gente, há 3 anos atrás, não é isso? É. E aí, assim, a idade aqui não está atualizada e nem a idade, nem os anos do casamento, mas vou ler mesmo assim. Ela diz assim, hoje, aos 61 anos de idade, com 40 anos de casada com Lidenor, prima mãe de Último, mãe de Jordana, de Giovana e de Gustavo Henrique, avó de Anali, de Lia, de Rebeca, sinto-me privilegiada pela construção sólida de minha família, que junto com todos os animais de estimação de minha vida, foram minha inspiração e minha fonte de equilíbrio. Fala para nós, Narda, assim, como que você faz, né, para ter essa fonte de inspiração na sua família e para equilibrar tanto, de forma assim tão saudável, porque assim para nós, quando a mulher chega numa idade dessa e escreve com uma força dessa, né, sobre a família e o de ser uma fonte de equilíbrio, e como que a gente alcança isso conciliando trabalho, família e os nossos sonhos e projetos? Pois não é fácil, né? Quem falar que é fácil não tá falando a verdade, está faltando com a verdade. Gente, eu sempre quis ter uma família. Eu queria ter 4 filhos meus, né? Eu acabei terminando de criar um primo. Mas eu sempre quis ter uma família numerosa, né? Eu tinha o sonho de ter 2 casais. Aí, no 3º filho, a gente teve que parar, né, o projeto, porque a vida estava custosa, né? Então, a gente teve que parar o projeto. Assim, eu queria muito. Eu me lembro que no parto da minha primeira filha, quando ela chegou nas minhas mãos, eu chorei 40 minutos copiosamente, entendeu? Assim, era uma coisa minha. E aí vieram os outros 2 filhos. E eu sempre me dediquei muito, eu e meu esposo. Assim, a gente tem a consciência de que a família, né, é a principal célula de uma sociedade. Que os valores do ser humano e a realização do ser humano, ela tem que estar na família, que se ela não tiver, se você realizar em todas as outras áreas da sua vida e não no contexto familiar, você está incompleto, né? Então, assim, eu escolhi ficar casada, hoje eu tenho 43 anos de casada, porque se a gente for buscar motivo, às vezes, assim, sem motivos, a gente tem vontade de separar, né? E eu escolhi ficar casada, e um casamento de 43 anos, ele tem altos e baixos, né? Então, é tijolinho por tijolinho construído, né? E eu sempre procurei ser uma mãe presente. Apesar de trabalhar muito, eu não deleguei a minha tarefa de mãe para ninguém. Eu fui uma mãe que sempre fui amorosa, atenciosa com meus filhos. Também fui uma mãe muito dura, entendeu? Assim, cobrava bastante dos filhos. E assim, até hoje a gente tem essa linha de estar congregando os filhos e estar junto com os filhos. Hoje eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, mas a gente se mantém contato praticamente diariamente. Eu falo com a minha neta americana diariamente, né? Hoje eu tenho 4 netas, né? Esse ano nasceu Carolina. Então, assim, e as netas, né? A chegada da minha primeira neta em 2016, ela trouxe mais união. Entendeu? Ela despertou sentimentos em todos nós, em todos, tá? Não foi só em mim, no avô, em todos, sentimentos assim que uma criança traz, assim. Então trouxe união. E aí vieram as outras as netas nos une mais também, entendeu? Então a gente procura estabelecer um relacionamento saudável. E é bem bacana, eu gosto muito. Agora, é desafiador, gente. Dar conta do trabalho, dar conta da família, dar conta de você mesmo, né? E eu gosto muito de viajar, entendeu? Gosto demais de viajar. Então, eu viajo. Quando meu esposo quer ir, ele vai. Quando ele não quer ir, eu vou também, entendeu? E assim, aí não há crise entre nós. Não há crise entre nós, entendeu? Então, esse ano mesmo eu vou... Olha aí, ó, o segredo para a longevidade do casamento. Esse ano mesmo eu vou para o Peru, em setembro ele não quis ir. Eu falei, então tá bom, eu vou, já fechei o pacote, vou passear, vou conhecer, é meu sonho, entendeu? Então eu gosto muito de viajar. Antes de viajar eu estudo os lugares que eu vou e aproveito muito, sabe? Assim, a gente não tem que adiar para ser feliz. Dá para fazer uma viagem modesta? Eu faço. Vou lá e curto. Não precisa, não é uma viagem sofisticada, não é, mas eu vou conhecer gente, eu vou conhecer lugares, eu vou conhecer história. Então, eu gosto muito disso e eu faço isso, né? Sempre estou fazendo isso.
há muitos anos. Eu cultivo isso. Eu gosto muito de assistir documentários, eu também faço isso. Assisto, porque eu adoro conciliar o lazer com o aprender. Então, eu faço isso direto. Entendeu? Então, uma coisa, você tem que se alimentar daquilo que você gosta para você dar conta de tantas coisas, entendeu? Então, é isso que eu faço. É isso que eu faço. O que você imagina, Narda, no seu futuro? Como que você se enxerga, assim, uma pessoa super ativa e no serviço público existem os colegas que, à medida que o tempo vai passando, está contando os dias para se aposentar. Mas você é ativa desse jeito, como que você imagina o seu futuro? Você já tem algum plano? Olha, eu já poderia aposentar com todos os direitos e benefícios desde 2016. De 31 de janeiro de 2016. Gente, eu confesso, né, que eu já falei com vocês preliminarmente que eu não tenho nenhum projeto para aposentadoria. Eu teria que desenvolver um projeto, né, que fosse de fazer crochê, de pinturas, assim, algum projeto social, porque eu ainda não pensei nesse projeto. Mas eu me vejo, vou falar primeiro que eu não me vejo. Eu não tenho nenhum projeto, eu tenho o agravante de que se eu não tiver projeto, eu vou virar doméstica, porque eu adoro o serviço de casa, tem mais essa, tá? Eu adoro o serviço de casa, não me dou bem com o tal do home office, porque se eu ficar em casa eu vou trabalhar o dia inteiro, vou ficar cansada ao final do dia, porque eu arranjo coisas para fazer dentro de casa. Então, assim, eu não posso aposentar sem um projeto, né? E eu não tenho esse projeto ainda, porque senão eu vou virar doméstica, entendeu? E aí não é uma coisa legal, né? Até eu posso adoecer, né? Porque isso não tem nada a ver com a minha história, né? Da busca constante pelo conhecimento, entendeu? Então, assim, eu me vejo fazendo alguma coisa, mas eu ainda não sei o que, gente. Mas como eu sempre fui abençoada por Deus, se vocês observarem, a minha vida foi certinho. Uma etapa foi necessária, foi requisito para o sucesso da outra. Então, eu tenho certeza que alguma coisa eu vou fazer, que eu vou me beneficiar de tudo que eu vivi, entendeu? Assim, que vai me dar prazer também, que eu vou poder gastar as minhas energias. Isso é bem eu sou otimista, né? Eu sou otimista em relação a isso. Isso também é confiança nos projetos de Deus. Exatamente. Eu escutei esses dias um áudio, a pessoa falando assim, o tanto que é importante a gente ter fé, que a gente, às vezes, não tem tanta fé em Deus, no sentido de que Ele sabe, Ele tem todos os planos ali, e muitas vezes a gente não confia a nossa vida nas mãos de Deus, né? Falando, olha, Senhor, porque se a gente confiasse mais, a gente ficava mais tranquilo, né? A gente tem que em relação a tudo. A gente tem que ter fé. Mas para ter fé, a gente tem que ter humildade, né? Esse dia eu vi um pastor falando que a humildade é a consciência daquilo que você é e do que você não é. Para mim foi a definição mais perfeita que eu já ouvi de humildade, entendeu? Adorei. E é isso mesmo. Quando você reconhece o que você é e o que você não é e põe sua vida nas mãos de Deus, as coisas acontecem. Eu tenho certeza disso. Isso aconteceu comigo e acontece comigo diariamente. Que maravilha. Aquilo que nós não somos, né? Porque nós não somos muito mais do que aquilo que Exatamente. É uma definição muito interessante. Muito boa. Bem, pessoal, olha, nosso bate-papo está chegando ao fim, infelizmente. Agradeço a você, Narda, por ter topado, por ter, logo assim, de primeira, viu, Cíntia, quando eu disse para ela, Narda, estamos com um projeto maravilhoso, Mulheres, um podcast, Mulheres no Controle, e a gente está elencando aqui, fazendo a lista de mulheres entrevistadas, e você vai ser a segunda. E a Narda, assim, já olhou para mim e falou assim, olha, tô dentro. Então, agradeço a sua generosidade, eu tenho certeza que essa sua fala, você contar aqui um pouco da sua história, vai ecoar para outras mulheres também, que assim, também, assim como você, querem ser protagonistas na sua vida e trazer mudanças, transformações para a sociedade também como um todo. E eu espero que todos que nos acompanham
que também têm gostado desses nossos episódios, que também gostem, né? Gostam do sentido desse projeto, que nos acompanhem mais, que manifestem nas redes sociais, que se inscrevam no nosso canal no YouTube, por favor, cliquem lá no sininho para que vocês receberem em primeira mão toda vez que a gente inserir conteúdos, e também divulguem para mais pessoas, para mais mulheres que assim estejam precisando, mulheres e homens também, tá? A gente teve uma surpresa muito grande, que no nosso primeiro episódio nós tivemos também público masculino, e eu acho isso assim sensacional, porque apesar desse espaço ser para trazer história de mulheres dentro do controle externo, também é para os homens, né, Cíntia? Para os homens também fazer isso, conhecer essas histórias, indicar mulheres. Sem dúvida. Aqui no DF eu tive mais feedback de homens que de mulheres. Vários colegas me vieram nos parabenizar, apoiando o projeto e trazendo nomes. Falou, olha, tem que chamar a fulana, tem que entrevistar a Beltrana. Eu falei, pode deixar que a listinha... Isso é bacana. E eu quero dizer assim, para vocês também que estão nos assistindo ou nos ouvindo, e que esse programa faz sentido para vocês e quiserem participar mais ativamente, seja contribuindo. Esse projeto nosso é um projeto independente, então se você tiver interesse de participar contribuindo, seja indicando mulheres, como a Cíntia falou, né, para serem entrevistadas aqui também, ou seja contribuindo também financeiramente para o apoio e continuidade desse projeto, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, chame lá a gente que a gente vai ter um prazer de anotar os nomes das nossas futuras entrevistadas. Nós temos aqui uma lista, mas é claro que nós estamos aceitando também indicações. E é isso. Narda, gratidão. Cíntia, qual que é o próximo palpite, Cíntia, da nossa próxima entrevistada aí em Brasília? Ah, Simone, aí vocês vão ficar na expectativa. E hoje eu tenho que agradecer muito a presença da Narda. Eu não a conhecia, tive o privilégio de conversar com ela durante essa semana. Foi uma conversa super agradável, mostrou essa mulher incrível, voluntariosa, mãe, avó, super solícita, ativa, com uma história de vida motivadora. Então, Narda, eu gostaria de agradecer do fundo do coração você ter compartilhado conosco a sua história, a sua intimidade, e mais do que qualquer outra coisa, por apoiar o nosso projeto, porque ele é feito para todas nós. O que a gente espera é apenas que ele consiga continuar vivo. Agradeço mais uma vez a Simone, minha querida amiga, cujas histórias se cruzaram, né, a minha e a dela também, por meio de iniciativas de participação, no caso do Instituto Rui Barbosa, no Comitê de PPP e Concessões, que cria esse link, essa comunicação entre o corpo técnico dos vários tribunais, porque, afinal, todos nós sofremos das mesmas mazelas, né? A gente faz exatamente a mesma atividade, temos dezenas, centenas de jurisdicionados com os mesmos problemas. São problemas que afetam todos os municípios, todos os estados. Então, foi numa dessas ocasiões que eu tive o prazer de conhecer Simone, foi uma conexão imediata, duas mulheres que, se falar bora, elas boram. Então, nós descobrimos que estamos cercadas por outras mulheres que também boram, como a Adriana, como a Narda, como várias outras com quem a gente já conversou. E o próximo episódio vai ser gravado aqui em Brasília. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com a entrevistada. Ou será que serão entrevistadas? Vocês vão ficar na expectativa. Vocês vão ficar na expectativa para o próximo episódio aqui em Brasília. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo apoio, e eu espero por vocês no próximo episódio aqui em Brasília. Maravilha!
beijo. E é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e, mais uma vez reforçando, nos acompanhe nas nossas redes sociais.